lá no livro de Juízes, capítulo 16 e o verso 17. Livro de Juízes, capítulo 16, apenas o verso 17. A gente vai estudar um pouco hoje sobre um homem muito conhecido. Esse homem chama-se Sansão. Um homem pelo qual eu creio que todos nós já ouvimos falar, né? Sansão, a história de Sansão, um homem de força, né? Um homem forte. Livro de Juízes, capítulo 16, verso 17. A gente vai falar um pouco sobre a força de Sansão, e através dessa força de Sansão a gente vai ver algo que vai nos levar a nós como cristãos. Juízes capítulo 16, verso 17, diz a palavra de Deus. Então ele, referindo-se a Sansão, então ele contou o segredo, contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora e ficarei. A minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Apenas esse texto daqui a gente vai começar a estudar um pouco. Sabe, a força de Sansão. A gente olha aqui no texto, no verso 17, Juízes 16, que Sansão, em um momento, ele já havia passado por tantas lutas, né? Derrotado tantos soldados, tantos guerreiros. E os filisteus buscavam uma maneira de derrubá-lo, de destruí-lo, de fazer com que ele caísse, de fazer com que aquela sua força fosse de uma maneira que derrubada, destruída, quebrada. Então, ele como nazireu, o homem consagrado a Deus, ele só poderia casar com uma moça do seu povo e nada fora do seu povo. Mas os olhos de Sansão, como diz a palavra, ele olhou para as filhas dos filisteus. Então a partir daí começa a pensarmos um pouco sobre isso. Então o povo filisteu, buscando uma maneira de destruí-lo, colocou Dalila em sua vida. E Dalila teve como alvo e objetivo, meta de sua vida, descobrir como fazer Sansão ficar fraco. Sabe, por isso nessa noite vamos estudar sobre a força de Sansão. Primeiro, sabe, onde está a nossa força? Nós somos cristãos. A gente olha para Sansão e vê que ele era um homem nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Nós não fomos consagrados de uma maneira como Sansão, mas quando cremos em Cristo Jesus, somos consagrados filhos de Deus. Adotados filhos de Deus, feitos filhos de Deus. Mas nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, a partir de crermos, nós precisamos saber onde está a nossa força. Aí a gente olha mais uma vez o verso 17, do qual nós já lemos. A gente pode pensar um pouco que diz: então ele contou o seu segredo. Sabe, nós somos cristãos. Nós nos conhecemos muito bem, você se conhece, eu me conheço.
E eu tenho certeza que você sabe os detalhes, fio a fio, ponto a ponto, aonde está o meu segredo, onde eu sou fraco. Nós somos seres humanos, pecadores e errantes, mas nós não precisamos demonstrar essa fraqueza como Sansão um dia demonstrou. Então o versículo continua. Ele contou o seu segredo. Ele disse: nunca foi passado na minha cabeça, nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, porque eu sou consagrado nazireu, eu sou nazireu. Fui consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Sabe, esse homem foi consagrado nazireu. E um nazireu, quando consagrado, ele tinha que cumprir aquele voto, ele não podia quebrar. Uma vez que ele quebrasse, a gente vai estudar mais à frente e você vai entender. A sua força estava nessa consagração. Ele foi consagrado e como consagrado ele tinha que manter-se firme. A sua força estava diante daquela consagração que ele havia recebido desde o ventre da sua mãe. A sua força vinha dessa consagração. Nós somos cristãos, homens e mulheres, servos e servas de Deus, e um dia nós confessamos ao Senhor como Salvador. Sabe, Sansão acreditava que a sua força estava nos seus cabelos. Você viu comigo, com o verso 17, ele diz: olha, nunca foi passado em minha cabeça navalha. Pois se de fato cortarem o meu cabelo, eu ficarei fraco como um outro homem qualquer. Eu serei como um homem comum, eu perderei a força. A gente vê que ele mesmo, sabendo quem era Deus, sabendo quem era o Deus da sua vida, aquele que o guardava, que o protegia, que o permitia as vitórias de tantas batalhas, ele colocava como que os seus cabelos eram a sua força. Aí a grande pergunta para mim e você é: o que nós temos colocado como a nossa força? Onde está a nossa força? Como eu posso pronunciar e dizer: a minha força vem de, ou vem de onde? Ou vem daqui, ou vem dali? Sabe, Sansão, ele, num determinado momento, ele falou para Dalila, ele disse: olha, a minha força vem dos meus cabelos, se eles forem cortados, eu ficarei fraco como um qualquer. A gente continua e pensa o seguinte: sabe, o Senhor Deus deve ser a nossa força. Somos cristãos. Sansão não poderia ter esquecido disso. O Senhor Deus era a sua força. Mas ele precisava fazer algo para que o Senhor continuasse a ser a sua força. Ele não poderia quebrar o seu voto. Ele tinha que se manter firme. Ele tinha que manter-se com os olhos à frente, olhando para o alvo. Nós olhamos como nós assim queremos viver, olhando para Cristo, vendo que o Senhor é a nossa força, vendo que o Senhor é o nosso objetivo de vida. Precisamos olhar para o Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 15 e o versículo 2. A gente pode ver muito bem sobre isso e entender sobre de onde vem a nossa força. Êxodo capítulo 15, verso 2 diz assim: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E Sansão esqueceu disso. Será que em um determinado momento da minha e da sua vida nós temos esquecido que o Senhor é a minha força? O Senhor é a sua força. Passamos dias difíceis, momentos difíceis que talvez eu particularmente nunca vi. Talvez você tenha visto algo semelhante um dia, mas eu particularmente nunca vi. E hoje a gente vê isso tudo. E agora recentemente a gente vê que Israel está num momento difícil também.
sendo bombardeado, atacado. A gente pensa, a minha força vem do Senhor. Sansão, num determinado momento como esse, em qual ele conversava com Dalila e que Dalila tentava o seduzir a falar o seu segredo, ele foi levado pela paixão, pelo pecado, pelo desejo errante da vida. E ele cedeu. Nós precisamos continuar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, porque nós só obtemos vida quando cremos em Cristo. A vida que o mundo vive não é vida. Talvez a considerem vida. O Senhor Jesus, em João 14,6, ele disse: eu sou a vida. Precisamos viver na vida, a vida do Senhor. Sabendo que Ele sendo a nossa força, continuaremos a olhar para a força que é o Senhor e ser mais fortes. O versículo continua, diz: o Senhor é a minha força e é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, pois por isso o exaltarei. Sabe, Sansão esqueceu disso, de louvar a Deus, de exaltar a Deus, de confiar em Deus, de olhar para Deus. De onde vem a minha força? De onde vem a sua força? Sansão havia esquecido de onde havia sua força, de onde vinha a força dele. Mas nós não podemos esquecer. Precisamos continuar a olhar para quem é o autor da nossa vida. Quem é realmente a nossa força, como nós acabamos de ler no livro de Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força, porque Ele se tornou a minha salvação. Sabe, é importante não esquecermos disso. Não esquecermos disso, porque precisamos mantermos os nossos olhos fixos, olhando para Cristo. O caminhar é difícil, o caminhar é árduo, o caminhar é apertado, mas nós precisamos continuar a olhar para o Senhor e não ser como Sansão, tirando assim o olhar de Deus. A gente vendo isso, imagina quantos não tem deixado esse momento acontecer como aconteceu com Sansão. Esquecer de onde vem sua força, se entregar às paixões dessa vida, e se entregar a tantas coisas que oferecem prazeres de momento e que logo depois vem o peso da culpa. E foi o que aconteceu com Sansão. Sabe, continuando, a gente pode pensar o seguinte: precisamos estar alerta contra o nosso inimigo. Sansão esqueceu disso. Ele esqueceu que ele precisava estar alerta. E o maior erro dele foi não obedecer ao Senhor, pois ele disse que Sansão não poderia ter relacionamento com outras mulheres sem ser do seu povo. E ele olhou para o povo filisteano, inimigo do seu povo. Sabe, e ele se acomodou, ele se entregou, ele confiou demais, ele descansou. Ou em outras palavras, ele relaxou totalmente porque ele foi seduzido apenas pelo que ele via. Quantos não têm sido tragados pela sua visão hoje? Quantos não têm sido destruídos? Quantos não têm seus ministérios quebrados, devastados? Quantos não têm seus casamentos arrebatados, quebrados e feitos em nada de novo? Porque tem olhado para fora do que Deus tem colocado na sua vida. Precisamos entender que a nossa força é o Senhor e precisamos continuar a caminhar com essa força. O nosso Deus, o nosso rochedo, a nossa torre alta, a nossa fortaleza, o nosso seguro bem presente em todos os momentos, não é só no momento da tribulação.
Sabe, Sansão esqueceu desse momento. A gente pode agora pensar o seguinte: eu preciso ser alerta, estar alerta, olhando. A palavra nos diz que o diabo ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E ele traga aqueles que estão desatentos, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que têm esquecido quem é a sua força, quem o tem sustentado, quem o tem mantido de pé. A esses o Senhor diz: olha, cuidado. O diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele anda rugindo como um leão, bradando como um leão. Sabe, o leão ele não ataca de forma de frente a frente, ele fica a palavra não é essa, escondido, não é outra palavra. Ele observa, ele é estrategista. Ele observa, ele vê os pontos fracos, ele vê as falhas, ele vê se o animal ele está atento ou não para primeiro atacar. O diabo é desse jeito conosco. E ele fez isso com Sansão. Sansão ficou desatento totalmente. Sabe, confiou demais na sua força. A força que ele tinha física o destruiu. A gente que olha o versículo 18 de Juízes capítulo 16, que diz assim: quando Dalila viu que ele lhe havia contado o segredo, o seu segredo, ela mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes filisteus vieram até ela e trouxeram com ele o dinheiro, ou seja, foi comprado. A gente vê que Sansão, no momento de desatenção, ele foi traído, ele foi destruído. Precisamos estar observando. A gente olha para tantos irmãos que têm desanimado na fé. A gente olha para tantos irmãos que a gente ouve falar que por algum outro motivo tem deixado de congregar, tem deixado de reunir, tem deixado de estar próximo dos irmãos, não tem sentido a mesma alegria, pois deixou de estar atento, deixou de observar e de confiar que a sua força vem do Senhor e não das suas coisas, não da sua força e não de nada, a não ser de Deus. E o que acontece com Sansão? Ele esqueceu de tudo isso, confiou no inimigo, confiou na sua força e entregou-se nas mãos dos seus inimigos. Sabe, que nós não possamos nos entregar dessa forma, olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele está conosco em todo o tempo. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. O momento pode ser difícil, o momento pode ser fácil, não importa. Ele continua conosco, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos supre e Ele nos protege. Vivemos num momento desse difícil. Muitos daqui já foram acometidos pelo problema que está acontecendo hoje. Alguns estão, mas o Senhor tem dado todo o conforto, todo o alento, toda a proteção. Mas não tem esquecido de Deus, que é a sua força. Sabe, Sansão nesse momento a gente vê que ele se entregou totalmente. E aquele a quem ele depositou toda a sua confiança o traiu. Sabe, muitas vezes a força que está em nós começa a fraquejar. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão era forte fisicamente, mas esqueceu de pensar. Sansão era forte fisicamente, mas esqueceu de estratégias. O cristão precisa saber de tudo isso. Não adianta dizer: eu tenho Deus na minha vida e eu não me fortaleço, e eu não busco, e eu não estou atento, e eu não estou alerta, e eu não estou sempre preparado. Não adianta, eu preciso estar pronto. A palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro.
que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso que nós precisamos para a vida. Ser forte, guardando a palavra do Senhor em nosso coração, andando com Cristo, olhando para Ele, não esquecendo que a luta é difícil, mas que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Sabe, Sansão confiou demais na sua força, e agora a gente vê que por muito ele confiar na sua força, ele fraquejou. E diante dessa fraqueza, a gente vê no versículo 19 que ele foi totalmente entregue. Diz assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Dormisse no colo dela e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Sabe, Sansão perdeu a força porque, como já foi dito, ele confiou demais, ele descansou demais, ele esqueceu de Deus e ele confiou em si demais. Nós somos homens e mulheres falhos, pecadores, e como pessoas pecadoras, não adianta você olhar para nós e achar que somos crentes demais. Olhar para nós e achar que somos autossuficientes e que nada nos abala, que nada nos atinge. E pensar, não, porque Deus está comigo. Deus está contigo, mas eu preciso querer que Ele esteja comigo. Eu preciso buscar, eu preciso me fortalecer. Sansão esqueceu de se fortalecer, Sansão esqueceu de buscar, Sansão esqueceu de obedecer. E a falta da obediência, a gente viu que ele foi entregue. E a gente vê no verso 19 que quando ele contou o seu segredo, Dalila também fez com que ele perdesse a sua força, raspando-lhe as 7 tranças da cabeça. Sabe? Será que nós, porventura, passamos por um momento semelhante, entregando-nos a tantas outras coisas e esquecendo de Deus? O Senhor diz, olha, vivam de modo digno da palavra. O apóstolo Paulo disse, sede santo como eu sou santo. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Será que eu sei que aquilo é ruim, mas mesmo assim porque ninguém vê eu quero? Ou será que eu digo como Paulo disse, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas eu posso fazer, mas elas não me edificam, então não presta. O Senhor vai me cobrar. Sabe, o Senhor cobrou de Sansão. Ele havia, desde o ventre, sido consagrado a Nazireu. Ele não podia cortar os cabelos. E a força que ele tinha não vinha dos seus cabelos, era só um símbolo. A força de Sansão vinha de Deus. A gente vai ver no verso 20. A gente vai ver no verso 20 que fala logo que imediatamente que Sansão, quando perde a sua força, o Senhor o deixa. O Senhor o deixa. Sabe, quando o cristão confia demais em si mesmo e não em Deus, ele cai e nem percebe. Cai e nem percebe que está no chão. Cai e nem percebe que está no erro. Cai e nem percebe que muitos já viram e ele nem está percebendo ainda. Está dormente. O versículo 20, a gente vai ver que é algo muito interessante. E vai ver assim, disse então, ela gritou, Sansão, os filisteus vêm. Vem vindo ali.
E diz: ele despertou e disse, agora observa isso aqui que ele vai dizer. E disse consigo mesmo, ele não falou para ninguém, ele disse consigo mesmo. Ele falou: Vou como nas outras vezes e me livrarei. Sansão sempre tinha se livrado dos filisteus. Sansão sempre tinha se esquivado e fugido e dado um jeito de escapar. Mas dessa vez não. Sansão, ele foi pego. O versículo, quando continua, ele diz: Mas ele não sabia ainda. Observe isso aqui que é importante, que o Senhor já se havia retirado dele. Sabe, Sansão foi destruído pela sua própria autoconfiança. Sansão foi destruído porque ele confiou demais, porque ele se entregou demais, mas não a Deus. As paixões da vida. E esse é um dos grandes erros que um cristão pode cometer. E a gente pode finalizar. Diz: a autoconfiança do cristão em si mesmo leva à ruína e destruição. Sabe, Juízes, o versículo 21, o capítulo 16. O versículo 21 do capítulo 16 diz: Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e levaram para Gaza, amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Sabe, ele foi entregue como escravo. Seus olhos foram furados, o seu orgulho foi quebrado, a sua força foi retirada. Tudo por não obedecer. Tudo por não saber que a sua força vinha de Deus e que ele precisava obedecer. Nós, como cristãos, não é diferente. Eu preciso obedecer. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso saber que o Senhor é a minha força. E eu sem Deus não sou ninguém. E nós precisamos continuar dessa forma. Pois se nós confiarmos em nós mesmos, a nossa vida sempre vai fraquejar. E a gente finaliza com Jeremias capítulo 17, verso 5. Livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano. Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Sabe, em outra versão diz: maldito o homem que confia no homem. Não significa no que está à minha frente, não significa que é só naquele que está ao meu lado, naquele que está atrás de mim, mas significa que é eu mesmo. Eu mesmo. Nós somos fracos, falhos, pecadores, errantes e, como Sansão, autoconfiante muitas vezes. Em achar que é só uma bobeirinha, em achar que é só um momentinho e que é só uma coisa simples, não significa nada. Sabe, quando eu começo a pisar num pequeno pedaço de sabão, se eu errar o passo eu caio. Se eu pisar numa simples casquinha de banana pequena, eu caio.
E eu preciso olhar para Cristo e entender que a minha autoconfiança não vai me levar a lugar nenhum que seja bom. Que o Senhor nos abençoe a olhar sempre para Ele e entender que a nossa força não está em nós. Que a nossa força não vem daquilo que me cerca, não vem das coisas que faço, não vem de quem sou, mas vem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Se você puder, fique de pé. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente te agradecer. Pedir a tua direção, ó Deus, pedir a tua sabedoria, ó Deus, para que possamos caminhar e continuar a olhar para o Senhor. Para que o Senhor venha nos dar força para continuar a caminhada. Que o Senhor nos dê força para continuar firme contra as constantes ciladas do nosso inimigo. Ó Pai amado, nos fortalece, nos dá sabedoria e discernimento. Ó Deus amado, para poder saber o que podemos ou não fazer. Assim como diz o apóstolo Paulo, Senhor, que saibamos o que estamos fazendo e se glorifica ou não o Teu nome. Ó Deus, assim nós oramos com gratidão, entregando nossas vidas diante do Senhor. Possamos entender que a nossa força ela vem unicamente do Senhor. Pois quando cremos no Senhor, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo e através do Espírito Santo fomos selados seus filhos. Ó Pai, assim oramos com gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa reunião está terminada. Lembrar